Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Eduardo Gouveia, sou da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E antes de mais nada, queria agradecer ao Dr. Álvaro Puccinelli, que tornou possível esse nosso evento de pré-congresso, junto com o Ministério da Saúde, Anvisa e todos vocês. A ideia, de fato, é tornar temas de saúde pública cada vez mais comuns no nosso dia a dia, trazendo o público e o privado juntos no combate de vários problemas, epidemias, pandemias, desafios que nós temos aí pela frente. A saúde pública é feita de um compartilhamento de ações no nosso cotidiano, como eu falei, mas de forma cooperada. E nada melhor do que começar essa ação cooperada com um seminário como o que nós teremos hoje. Teremos num primeiro curso atualização das estratégias de diagnóstico no âmbito de doenças crônicas, doenças de condições crônicas e infecções sexualmente transmissíveis, que será a primeira parte. E aí contaremos com Alisson Bigolin, Artemir Coelho de Brito, Eduardo de Souza Alves e Ciro Gomes, que não é o presidenciável, e Eduardo de Souza Alves. E numa segunda parte teremos atualização das estratégias de diagnóstico para lidar com epidemias, pandemias, o caso do Monkeypox. E aí teremos pelo Ministério, Daniela Buozzi, pela Anvisa, Cristiana Silva Coelho e o Álvaro Puccinelli pela SBPC. A agenda ela é muito interessante, na verdade empolgante, porque os temas são temas que nós temos um interesse, porém não vemos de forma tão premente, principalmente para saber quais estratégias adotadas e como podemos nos incluirmos nesses papéis, mas ela tem que fazer parte também do seu dia a dia. Por isso, participem, façam perguntas, logo depois das palestras, separaremos em 2 blocos, e aqueles que estiverem assistindo pelo YouTube, eu peço que encaminhem depois suas dúvidas pelo e-mail da CBDL, cbdl@cbdl.org.br, e nós compartilharemos com os palestrantes para respostas posteriormente. Bom, considerando isso, eu gostaria agora de convidar, como primeiro palestrante, Alisson Bigolin, do Ministério da Saúde, da área de laboratórios, para falar sobre diretrizes para o diagnóstico da infecção pelo HIV, hepatites virais e ISTs. Quais os algoritmos vigentes? Alisson. E aqui, como bom tom, nós estamos trocando as camisinhas do microfone. Então, só que tem que deixar. O laser pointer, eu vou ver lá. Enquanto a gente providencia o laser pointer e projetamos a apresentação aqui, gostaria de agradecer a oportunidade à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, agradecer em nome ao Álvaro que está aqui presente, à CBDL, pela oportunidade de estar falando nesse evento. Eu acho que é um momento importante de integrar justamente tanto a saúde pública quanto o que é feito na iniciativa privada, todos trabalhando conjuntamente pelo o bem geral da população brasileira. Conseguiu? Não, ele vai ter que... Você vai pedir no próximo. Ok, então como eu vou começando enquanto eles providenciam o pointer, como o Carlos trouxe, essa primeira mesa vai falar então da atualização das estratégias de diagnóstico no âmbito das doenças de condições crônicas e infecções sexualmente transmissíveis. Próximo slide, por favor. Então, eu sou Alisson Bigolin, eu sou farmacêutico bioquímico e doutor em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sou consultor nacional para o programa de HIV e hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis da Organização Pan-Americana de Saúde e atuo na liderança da equipe de diagnóstico do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Próximo slide, por favor. Então, de conflito de interesse, talvez justamente esse que eu mencionei ao final, eu atuo junto ao Departamento de Doenças de Condições Crônicas e IST, na definição das diretrizes de diagnóstico da infecção pelo HIV, hepatites virais e outras ISTs. Próximo. Então, dentro dessa grande mesa,
eu vou trazer inicialmente, na minha fala, as diretrizes para o diagnóstico da infecção pelo HIV, hepatites virais e IST, quais são os algoritmos vigentes. Próximo, por favor. Então, inicialmente, para a gente começar a contextualização dessa fala, nós devemos nos relembrar que os testes diagnósticos eles podem ser importantes, tanto para o diagnóstico de sintomáticos, quanto para o rastreamento. No caso dos sintomáticos, ele permite, então, um diagnóstico imediato das pessoas com IST e suas parcerias, tem finalidade curativa, visa a interrupção da cadeia de transmissão e a prevenção de outras ISTs e complicações decorrentes dessas infecções. Já o rastreamento é a realização de testes diagnósticos em pessoas assintomáticas, a fim de estabelecer o diagnóstico precoce, objetivo de reduzir a mortalidade do agravo que está sendo rastreado. Próximo, por favor. E quais são os testes diagnósticos, então, que a gente pode utilizar? Nós temos aqueles que vão nos ajudar na detecção direta dos micro-organismos, como, por exemplo, microscopia com coloração apropriada, preparação a fresco, cultura, detecção de antígeno ou de ácidos nucleicos, ou a detecção da resposta do hospedeiro para a infecção, onde a gente está detectando, então, anticorpos, mas isso depende do sistema imune. Consequentemente, a gente vai ter uma janela imunológica entre o momento da infecção até a produção desses anticorpos que vão ser produzidos. Dentre os testes aqui temos imunoensaios, aglutinação e Western blot. E também temos a detecção de metabólitos microbianos, como, por exemplo, a busca de materiais que alteram o pH das secreções genitais ou a detecção da presença de aminas biogênicas. Então, para guiar a utilização desses testes da melhor forma possível, otimizando a sua, tanto com custo-efetividade quanto a acurácia de diagnóstico, o Ministério da Saúde trabalha com esses 3 manuais técnicos de diagnóstico. Então, o Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças, que foi aprovado pela Portaria 29 de 2013. O Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, que foi aprovado pela Portaria 25 de 2015. E o Manual Técnico para o Diagnóstico da Sífilis, aprovado pela Portaria 2012 de 2016. É importante dizer que essas portarias aprovam esses manuais e, a partir disso, então, somente os manuais devem ser atualizados à luz do conhecimento científico. Para as outras ISTs, que não essas que eu mencionei, o que aborda o diagnóstico é o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas das Infecções Sexualmente Transmissíveis. Próximo, por favor. Bom, falando então agora sobre o HIV. Esse manual, ele apresenta então algoritmos de diagnóstico do HIV, onde a gente utiliza 2 ou mais testes combinados, formando um fluxograma. Justamente o objetivo de utilizar um fluxograma é aumentar o valor preditivo positivo desse diagnóstico, do primeiro teste inicial, justamente para a gente ter um diagnóstico confiável. Nós temos, então, fluxogramas que utilizam testes rápidos, que a gente tem, como Ministério da Saúde, orientado este como preferencial, vocês vão entender um pouco mais depois, e o fluxograma laboratorial para confirmação diagnóstica. Esse manual, é importante frisar aqui, que ele está em revisão nesse momento. É importante apresentar isso nesse congresso, porque no momento que a nossa equipe, no Ministério da Saúde, faz a revisão desse documento, a gente faz essa revisão baseado no conhecimento da literatura nacional e internacional, bem como baseado numa comissão de especialistas que apoiam na construção desse manual. No entanto, quem implementa o uso desse manual de fato na prática é justamente os laboratórios e serviços de saúde pública. Então, é importante que, no momento de consulta pública, todos possam contribuir para tornar ele o mais factível possível. Então, assim que ele estiver disponível, divulgaremos amplamente para que todos possam contribuir. Sobre o fluxograma de testes rápidos ser preferencial, justamente o que o Ministério da Saúde vem trabalhando é sobre ampliação de acesso e celeridade no cuidado dos indivíduos que estão sendo rastreados para infecção pelo HIV. Por isso, o de testes rápidos é preferencial, pois permite a detecção na frente do paciente e já a introdução da linha do cuidado para esse indivíduo. Próximo, por favor. Bom, esse manual ele traz aqui 6 fluxogramas, eu não vou entrar em detalhes em cada um deles, como está aqui, mas eu vou trazer justamente a metodologia por trás de cada uma dessas abordagens. Próximo, por favor. Bom, o primeiro deles é a utilização de 2 testes rápidos sequenciais. Então, o primeiro teste rápido pode utilizar tanto a amostra de fluido oral quanto a amostra de sangue, e, se reagente, realizado um segundo teste rápido, neste caso, necessariamente com a amostra de sangue. Ok, obrigado. E para apontar é o de baixo? Perfeito, obrigado.
Bom, então, se o teste rápido reagente, primeiro teste rápido for reagente, eu faço um segundo teste rápido, que se reagente, conclui-se que essa amostra é reagente para o HIV. Opa. No entanto, se o primeiro for reagente e o segundo for não reagente, estamos diante de um resultado discordante, e nesse caso é recomendado, primeiro, repetir o fluxograma utilizando os mesmos conjuntos diagnósticos, e se persistir essa discordância, então é orientado que seja coletada uma amostra de sangue por punção venosa e enviado para um fluxo laboratorial. Caso o resultado do primeiro teste seja não reagente, essa amostra então é considerada amostra não reagente para HIV, e persistindo a suspeita clínica, uma nova amostra deve ser coletada em 30 dias. O outro fluxograma traz como princípio a utilização do imunoensaio, seja ele de detecção de anticorpo e antígeno, que a gente conhece geralmente como imunoensaio de quarta geração, ou um imunoensaio de terceira geração que detecta somente anticorpo. Esses imunoensaios vão ser combinados como teste complementar com um teste molecular. A interpretação é muito semelhante, o que vai mudar aqui é que a interpretação do teste molecular vai ser baseado com o corte de 5.000 cópias por ml. Então, se o resultado for superior ou igual a 5.000 cópias, essa amostra é considerada reagente, quando combinada com o primeiro resultado. Se for inferior a 5.000 cópias, esse resultado é considerado discordante e deve ser confirmado por um teste de Western blot ou imunoensaio em linha. E a última abordagem, o que troca aqui, na verdade, a gente começa ainda com os imunoensaios, seja de terceira ou quarta geração, e complementa ele com o Western blot ou imunoblot. Esse é o fluxograma que a gente menos tem recomendado atualmente, até porque a OMS tem trazido que o Western blot não é mais recomendado para uso no diagnóstico da infecção pelo HIV. Então, a gente ainda mantém esse fluxograma porque a gente sabe que alguns laboratórios têm limitação para acesso ao teste molecular, que é o fluxograma anterior, mas a gente tem recomendado cada vez menos a adoção desse fluxograma. Os resultados são semelhantes aos demais, e no caso aqui de um resultado não reagente no imunoblot, onde vai ter um resultado discordante com o primeiro teste, ou até mesmo indeterminado no Western blot, esse é um dos motivos da não recomendação da OMS, porque o Western blot dá muitos resultados indeterminados, onde não acende todas as bandas necessárias para sua interpretação. Então, para evitar justamente esses casos que fazem com que o indivíduo fique esperando o seu resultado diante de um resultado indeterminado, é que esse fluxograma vem sendo menos recomendado. Mas, no caso de ser utilizado e que houver essa discordância, é recomendado, então, nesse caso, sim, buscar um teste molecular para elucidação. Bom, por fim, ainda dentro das estratégias de diagnóstico do HIV, a recomendação do Ministério da Saúde sobre a distribuição e utilização de autoteste de HIV, a OMS vem recomendando ele desde 2016, e aqui está as diretrizes para a distribuição de autoteste de HIV no país. O que é importante frisar aqui? O autoteste de HIV ele é somente um teste de triagem e ele requer confirmação diagnóstica por meio da realização de um algoritmo completo de diagnóstico. Ou seja, se um indivíduo chegar em um serviço de saúde ou em um laboratório falando que teve um autoteste de HIV reagente, ele, obviamente, tem grande chance, a acurácia do autoteste é alta, ele tem grande chance de confirmar isso, mas requer um fluxograma completo. Ele não conta, por exemplo, como um teste inicial dentro do algoritmo. Já passando para as hepatites agora, então esse é o manual de diagnóstico das hepatites virais, também está em revisão e deve sair em consulta pública até o final desse ano, assim como o de HIV. É importante que a escolha das abordagens dentro desses manuais sempre siga o tipo de solicitação que está sendo recebida, a realidade de cada local no que se refere à disponibilidade de testes e a infraestrutura laboratorial disponível. Falando inicialmente sobre hepatite A, então o que a gente recomenda para hepatite A é a realização de um imunoensaio anti-RAV e IgM. No caso dele ser reagente, considera-se então a amostra reagente para hepatite A. No caso de hepatite B, nós temos então o fluxograma que utiliza um primeiro teste, seja ele imunoensaio ou seja ele teste rápido, que vai detectar o antígeno de superfície do vírus da hepatite B, e se ele for reagente, realização de um teste complementar, que é um teste molecular para detecção do DNA da hepatite B. Aqui as interpretações do resultado, então, se não reagente, essa amostra já é considerada não reagente. Se reagente e detectável no teste molecular, a amostra é considerada reagente para hepatite B. E no caso de discordância, então, deve ser liberado o resultado de cada um dos casos e, persistindo a suspeita, deve ser coletada uma nova amostra em 30 dias.
Uma outra abordagem ainda para a hepatite C é a gente substituir o teste molecular por um teste imunizemático de detecção, um imunessaio de detecção de anti-HBC total. Então, justamente, tem alguns casos que os laboratórios não têm acesso fácil ao teste molecular e poderiam optar por esse fluxograma, onde se realiza a detecção do antígeno de superfície, inicialmente, e depois, se esse for reagente, realiza-se, então, a detecção de anti-HBC total. No caso de discordância, aqui é recomendado realizar o teste molecular. Eu estou falando rápido, espero que vocês consigam estar acompanhando, porque tem bastante conteúdo para passar na minha fala. Passando agora para a hepatite C, então, a recomendação no fluxograma é primeiro realizar um imunessaio para a detecção de anti-HCV, e, no caso dele ser reagente, a realização de um teste complementar, de teste molecular para a detecção do RNA do vírus HCV. A interpretação dos resultados também muito semelhante. Já em relação à hepatite delta, um ponto importante aqui é que somente seja investigada a hepatite delta caso o indivíduo seja reagente para o marcador HBsAg, porque sabemos que, para que um indivíduo se infecte com o vírus da hepatite delta ou hepatite D, inicialmente ele precisa estar infectado com hepatite B e ter o antígeno de superfície HBsAg. Então, só é recomendado fazer essa pesquisa se ele tiver um HBsAg reagente. Tendo HBsAg reagente, então realiza-se primeiro o imunoensaio para detecção de anti-HDV, e sendo reagente anti-HDV, na disponibilidade de realizar ou um teste molecular ou um imunoensaio para detecção do antígeno da hepatite D. Para a hepatite E, então, a hepatite E, a recomendação é realizar um imunoensaio para detecção de anti-HEV, seja detectando IgM e IgG, e complementar com um teste molecular para detecção do RNA de hepatite E. Já passando para a sífilis, então, esse é o manual atualizado do diagnóstico de sífilis. Essa edição saiu em 2021, então é importante frisar. A anterior era uma capinha azul, para quem lembra. Essa saiu ano passado, então, para quem ainda não conhecia, saíram algumas atualizações dentro desse documento. Em relação ao diagnóstico da sífilis, ela é uma infecção bastante complexa, onde os testes diagnósticos eles não definem a conclusão diagnóstica por si só. É necessária uma combinação de vários fatores, dentre eles os dados clínicos, o histórico de infecções passadas, o registro de tratamento recente, a investigação de exposição ao risco recentemente e os resultados, então, dos testes diagnósticos. Então, combinando todos esses fatores é que a gente consegue ter uma conclusão diagnóstica para a sífilis. Bom, sobre a evolução da história clínica da sífilis e a sua relação com os testes diagnósticos. Então, inicialmente, o treponema pálido, a bactéria treponema pálido, ela é inoculada, geralmente, na região genital, e, em resposta ao local onde foi inoculada essa bactéria, há a formação de uma erosão e a formação de uma úlcera, também conhecida como cancro duro. Nesse primeiro momento, os testes que a gente pode utilizar para a detecção da sífilis são os exames diretos, que estão aqui listados, porque a gente vai buscar diretamente o treponema pálido numa amostra de lesão. Seguindo, a gente evolui para uma disseminação hematogênica da bactéria e começa a ter, a partir de 10 dias do aparecimento do cancro, a formação dos anticorpos específicos, que são os anticorpos treponêmicos, que podem ser detectados pelos testes de mesmo nome aqui presentes. E logo na sequência, a gente começa a ter a degradação celular com liberação de cardiolipina e, consequentemente, a produção de anticorpos contra a cardiolipina, que são os anticorpos não treponêmicos, que são detectados pelos testes de mesmo nome, que estão aqui listados. Bom, e aí quais as abordagens que a gente tem para diagnóstico? Temos a abordagem clássica, que a gente começa com um teste não treponêmico como primeiro teste e complementa com um teste treponêmico. Caso os dois sejam reagentes, a gente libera os resultados de cada um dos testes realizados. Novamente, aqui a gente não define a amostra como diagnóstico de sífilis, porque, como eu falei anteriormente, a gente vai precisar combinar esses resultados com todos aqueles outros fatores para realmente ter um diagnóstico de sífilis. Caso a gente tenha aqui resultados discordantes, a recomendação é realizar um terceiro teste, que vai ser um teste treponêmico, que tem que ser diferente do segundo teste, para a gente eliminar a possibilidade de um resultado falso não reagente desse segundo teste. Caso o resultado seja não reagente, então essa amostra é considerada não reagente e, havendo suspeita clínica, deve-se repetir o teste em 30 dias.
A outra abordagem, que é a abordagem reversa, que é a mais utilizada e mais recomendada, que é quando a gente começa com o teste treponêmico. Por que ela é mais recomendada e mais utilizada? Justamente porque aqui a gente tem a opção de, nos serviços, realizar o teste rápido, que é um teste treponêmico, e nos laboratórios realizar ensaios em equipamentos de alta performance, por exemplo, imunoensaio, quimiluminescência, que a gente consegue fazer vários testes numa única rotina. E aí, se esse resultado for reagente, a gente complementa, então, com o teste não treponêmico. Novamente, na presença de um resultado discordante, eu preciso de um terceiro teste treponêmico para eliminar a possibilidade de falso reagente no primeiro teste. Rapidamente sobre os testes não treponêmicos, então aqui, como eu falei, nós temos essas 4 opções, que elas vão variar entre si de acordo com o tipo de leitura, se usa microscópio ou olho nu, a estabilidade da suspensão antigênica e também a necessidade ou não de inativação da amostra. Esses testes, como eu falei anteriormente, vão detectar se a infecção é uma infecção ativa, justamente porque vai identificar a possibilidade de degradação celular. Eles são testes semi-quantitativos e os resultados sempre devem ser dados em diluição. Por que eu estou dando essa ênfase? Apesar de ele ser um teste que a gente pode realizar ele de forma qualitativa, o resultado para o corpo clínico, com valor qualitativo, ele não tem nenhum significado clínico. O clínico vai precisar do resultado quantitativo ou semi-quantitativo, para que depois ele possa utilizar isso para o monitoramento do tratamento desse indivíduo. Então, um resultado de teste não treponêmico sem o resultado de diluição, ele vai ter pouco uso para o corpo clínico. Esses testes utilizam, então, dentro do seu reagente, micelas, ou o antígeno são as micelas, que são formadas por cardiolipina, lecitina e colesterol, que formam, então, essa micela que vai ser utilizada no teste não treponêmico. Aqui uma lógica rápida de como isso é detectado. Então, nós temos aqui as micelas que estão no reagente e temos aqui os anticorpos de uma pessoa infectada. Na presença, então, dessas micelas, os anticorpos vão se ligar e vão aglutinar essas micelas, formando, então, essa floculação, que, quando a gente vê em microscópio, por exemplo, a gente vê a formação desses grumos. Então, aqui uma reação positiva, aqui uma reação negativa. Rapidamente, relembrando a diluição, aqui nós temos, então, por que a gente precisa desse resultado em diluição. Sempre esses resultados de testes não treponêmicos devem ser feitos numa diluição seriada de fator 2. Então, aqui um exemplo de uma diluição seriada, onde a gente coloca 200 microlitros de tampão e 200 microlitros de amostra. A gente faz essa diluição e vai passando esses 200 microlitros para cada um dos tubos, onde no final a gente vai ter todas essas diluições formadas. E, obviamente, uma amostra que não foi diluída, a gente considera uma diluição de 1 para 1. Depois a gente aloca, então, essas amostras nas placas de reação, VDRL ou RPR, nesse caso. Elas são diferentes porque os seus princípios são diferentes. Adicionamos a micela, agitamos, e aí fizemos a interpretação da formação ou não de floculação. É importante frisar um ponto importante que pode acontecer nos testes não treponêmicos, que são possíveis resultados falso negativos ou falso não reagentes, que é denominado fenômeno prozona. Esse fenômeno ele resulta da relação desproporcional entre antígeno e anticorpo do indivíduo. Então, quando a gente tem uma infecção que produz muito anticorpo e a gente tem aquela nossa quantidade de antígeno pré-determinada, a gente pode estar diante de um resultado falso não reagente. Aqui um exemplo de como seria isso. A mesma proporção de antígeno que nós tínhamos no exemplo anterior e muita quantidade de anticorpo do indivíduo infectado. Quando isso acontece, esses anticorpos se ligam nas micelas e impedem a floculação dessas micelas. Então, quando a gente vai fazer essa interpretação, a gente vai estar olhando o resultado e vai estar considerando como se fosse um resultado não reagente, mas isso, na verdade, é um resultado falso não reagente. Como evitar isso? Sempre fazer a amostra pura e a amostra diluída quando a gente vai avaliar uma amostra em teste não treponêmico. Aqui um exemplo. Se eu fizesse somente a amostra pura, quando eu comparo ela com o controle negativo, eu diria que essa amostra é uma amostra não reagente. Agora, se eu tenho uma qualidade no meu laboratório, eu realizo sempre uma diluição em paralelo, aqui eu vejo a amostra positiva. Aqui eu estou diante de um fenômeno prozona. E aí, depois disso, eu somente faço as outras diluições e determino até onde foi positiva essa reação e libero esse resultado até a diluição de última positividade.
Alguns pontos importantes para fechar aqui o diagnóstico de sífilis. Primeiro, a gente tem padronizado a solicitação para o pedido de diagnóstico e monitoramento de sífilis. Primeiro, em locais que não tem teste rápido, o corpo clínico deveria solicitar diagnóstico para sífilis. O corpo clínico não precisa saber o que é um teste treponêmico, o que é um teste não treponêmico, como que eles devem ser combinados, qual é o primeiro, qual é o segundo. Ele deve solicitar diagnóstico para sífilis. Chegando no laboratório, o laboratório vai fazer o fluxo que ele considerar mais adequado, seja a abordagem clássica, seja a abordagem reversa. No entanto, se o serviço tem um teste rápido, realiza o teste rápido, ele der reagente, ele deve solicitar diagnóstico de sífilis após teste rápido reagente. Porque chegando no laboratório, o laboratório já sabe que foi feito um teste treponêmico inicial e ele deve iniciar sua abordagem a partir de um teste não treponêmico. E, por fim, se o indivíduo já tem diagnóstico, o corpo clínico deveria solicitar monitoramento de tratamento de sífilis, porque o indivíduo já foi diagnosticado. O que a gente quer aqui é a realização de um teste não treponêmico para seguir o seu monitoramento. Se possível, o clínico deveria sinalizar qual foi o teste não treponêmico utilizado no momento do diagnóstico para melhor correlação durante o monitoramento do tratamento. A detecção de anticorpos treponêmicos do tipo IgM não são úteis para o diagnóstico de sífilis, nem em criança, nem em adulto. Em criança, porque tem baixa sensibilidade, em adulto, porque tem fases que o anticorpo IgM está presente, ele some e aparece de novo, então ele não tem valor diagnóstico, a detecção de IgM para sífilis. Diferente de outras doenças, como toxoplasmose, que indica uma fase aguda, na sífilis a gente não pode utilizá-lo. Os testes não treponêmicos, como vocês viram, eles têm um tanto de subjetividade na interpretação do analista. No entanto, isso pode ser contornado com padronização técnica e adoção de requisitos de qualidade. Outro ponto importante é que títulos baixos em testes não treponêmicos não são sinônimos necessariamente de cicatriz sorológica. A gente pode ter uma infecção ativa na presença de títulos baixos em testes não treponêmicos. Outro ponto é que os laudos dos testes diagnósticos devem ser detalhados e trazer a metodologia correta que foi utilizada na análise. Como eu falei anteriormente, é importante que o corpo clínico saiba se eu utilizei um VDRL ou se eu utilizei um RPR, porque depois no monitoramento isso pode ter impacto, porque entre um VDRL e um RPR, nós podemos ter diferença de uma titulação entre um ou outro. Então, se eu fizer o diagnóstico com um e for monitorar com outro, isso deve ser levado em consideração. Somente testes não treponêmicos devem ser utilizados para o monitoramento do tratamento, então testes treponêmicos não têm correlação, mesmo que eu faça uma quimiluminescência que me dê um valor de cutoff, eu não posso correlacionar isso com sucesso de tratamento, então o mais recomendado é os testes não treponêmicos. E resultados com titulação 1 para 1 ou amostra pura também devem ser considerados reagentes. Eu posso estar falando isso e vocês estarem achando que isso é óbvio, mas a gente tem recebido diversos casos que liberam uma amostra pura como não reagente, como ela não é importante ser liberada, a amostra pura é um título tão baixo que deve ser ignorado. Não, uma amostra com positividade em titulação 1 para 1 também é considerada reagente e deve ser investigada. Passando sobre o diagnóstico de sífilis em gestante e sífilis congênita, o diagnóstico de sífilis em gestante é a mesma lógica do diagnóstico de sífilis adquirida, que eu mostrei até agora. O único ponto importante é que uma gestante já pode iniciar o seu tratamento diante de um único resultado único resultado de sífilis reagente. Obviamente, vai precisar o teste complementar para a conclusão diagnóstica, mas o tratamento já pode ser instituído momentaneamente. Sobre o diagnóstico de sífilis congênita, a recomendação é que, para recém-nascido, em criança até 18 meses de idade, os testes recomendados são os testes não treponêmicos, não devem ser realizados testes treponêmicos em crianças menores de 18 meses de idade, porque há transferência materna de anticorpos do tipo IgG, que são os anticorpos treponêmicos, que podem, então, confundir esse diagnóstico. Por isso, a utilização dos testes não treponêmicos. E como utilizá-los? Vão-se utilizá-los com amostra de soro, e ele deve ser testado em paralelo com a amostra também da mãe. Então, no momento que eu colho a amostra do recém-nascido, eu colho a amostra da mãe, realizo um teste não treponêmico, e se eles tiverem o resultado do teste do recém-nascido for maior que o da mãe em pelo menos 2 diluições, isso é diagnóstico de sífilis congênita. Então, se a mãe tiver 1 para 16 e a criança igual ou maior do que 1 para 64, sífilis congênita.
É recomendado também investigar o líquor também nos casos de sífilis congênita, com testes não treponêmicos, e na presença de lesões também pode ser utilizados exames diretos. Novamente, aqui, não se recomenda o uso de testes treponêmicos que detectam IgM. Já estou quase acabando, passando agora para as outras ISTs. Como eu falei, essas outras ISTs, elas são abordadas no PCDT de IST, então não existe um manual técnico exclusivo para elas, e elas têm abordagens que contemplam locais sem laboratório e locais com laboratório. Inicialmente, então, sobre o corrimento vaginal ou cervicite, então, no exame, na anamnese, no exame ginecológico, se houver alguns sinais e sintomas compatíveis com suspeita de cervicite ou DIP, os principais agentes etiológicos que causam isso são clamídia e gonorreia. A gente deve, então, colher uma amostra endocervical e realizar, seja testes moleculares em indivíduos sintomáticos, ou a gente pode utilizar também os testes moleculares para rastreio dos assintomáticos. Então, temos diversos testes no mercado capazes de detectar clamídia e gonorreia de forma molecular. Ou também podemos fazer cultura em meio Thayer-Martin modificado para os casos sintomáticos para a gente detectar Neisseria gonorreia. Bom, no caso de não ter aqueles sinais clássicos de suspeita de cervicite ou de doença inflamatória pélvica, a gente vai investigar, então, se o corrimento vaginal foi confirmado. Se sim, a gente pode fazer lançamão de uma microscopia a fresco. Então, aí um papel do laboratório, até dando suporte para o serviço de apoio ao clínico. Então, fizemos uma microscopia com uma gota de fluido vaginal e uma gota de solução salina, microscopia a fresco laboratório. Se houver presença de Klucels, já podemos tratar vaginose bacteriana. Então, aqui exemplificado. Se a gente vê presença de tricomonas, já podemos tratar tricomoníase. Se a gente vê presença de hifas, então podemos tratar candidíase. Então, a importância do exame a fresco guiando o tratamento desses casos de corrimento vaginal. No entanto, se nós não tivermos a microscopia, podemos lançar mão do pH vaginal e da solução de hidróxido de potássio a 10%, se eles estiverem presentes e o pH for superior a 4,5 por 4,5, e na presença de KOH a gente sentiu o aroma clássico de aminas biogênicas, então deve-se tratar a vaginose bacteriana e tricomoníase. Se caso o pH for inferior a 4,5 e não houver cheiro de aminas na presença de hidróxido de potássio, vai se avaliar a característica desse corrimento e verifica-se, então, se vai se tratar candidíase ou se somente é um corrimento de causa fisiológica. Passando para o corrimento uretral, se houver laboratório disponível, é recomendado, então, fazer GRAM, cultura e ou biologia molecular. Então, se a gente fizer o GRAM e tiver diplococos gram-negativos intracelulares, a gente vai fazer o tratamento para gonorreia e clamídia, e na ausência desses diplococos gram-negativos, a gente vai fazer o tratamento somente para clamídia, porque eliminamos a Neisseria gonorreia, e então não há necessidade de tratamento para essa bactéria. Ainda, se houver persistência de sintomas, então é importante consultar o resultado dessa cultura, dessa biologia molecular inicial, para verificar se realmente a gente fez o tratamento adequado para clamídia ou gonorreia, ou a gente pode fazer um tratamento adicional para tricomonas vaginalis. Passando já para a úlcera genital, então, se não houver laboratório disponível, a abordagem vai ser basicamente na característica das lesões e no tempo dessas lesões, não vou entrar em detalhes aqui. Agora, na presença de laboratório, nós podemos, então, realizar um GRAM, onde a gente pode identificar bacilo-grams negativos agrupados em corrente na bacterioscopia, suspeito de Haemophilus ducreyi. Haemophilus ducreyi está raro no mundo, ele está praticamente enterrado, a gente não ouve mais casos de cancroide, mas é uma opção de exclusão diagnóstica. E podemos realizar campo escuro, no caso dessas úlceras genitais, que eu já tinha falado anteriormente, na presença de espiroquetas do tipo treponema, a gente pode, então, tratar para sífilis. Na ausência de ambos, a gente pode, então, tratar para herpes genital, donovanose ou linfogranuloma venéreo. Era isso, bastante conteúdo, a gente passar por todas as ISTs, mas essas são as diretrizes e os algoritmos vigentes. Obrigado.